Você já ouviu falar da antiga Pérsia? Você já parou para pensar que o Irã de hoje pode estar conectado a uma profecia escrita há milhares de anos? Não é teoria da conspiração, não. Não é exagero, é Bíblia pura. E tem mais. Essa história pode te fazer enxergar o noticiário de um jeito que você nunca viu antes. Fica comigo até o fim, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você entende o Oriente Médio e, quem sabe, até o seu próprio papel nisso tudo. E olha, no final, quero te fazer uma pergunta que vai te deixar pensativo por dias. Então já prepara o café, senta confortável e bora nessa jornada. Agora me responde, quando você escuta Irã, o que vem na sua cabeça? Talvez armas nucleares? Conflito? Tensão com Israel? Tudo isso aparece o tempo todo nos jornais. Mas o que pouca gente sabe, e quase ninguém comenta, é que esse país moderno é o herdeiro direto de um império que a Bíblia menciona com destaque: a Pérsia. E não é só uma mençãozinha qualquer, não. A Pérsia está lá, marcada em profecias, ligada a guerras, a reinos poderosos, a decisões divinas que mudaram os rumos da história. A pergunta que não quer calar é: se a Bíblia já falava do Irã antes mesmo dele existir com esse nome, o que ela diz sobre o futuro dele?
Existe uma força oculta movendo o Irã? Vamos direto ao ponto. Será que o que move o Irã contra Israel é só política? Ou tem algo invisível empurrando esse conflito? Algo que já foi anunciado muito antes da primeira bomba, do primeiro míssil, do primeiro discurso de ódio? A real é que, quando a gente volta lá na Bíblia, especialmente em profecias como a de Ezequiel 38 e 39, fica difícil não perceber que esse conflito tem uma raiz mais profunda, quase espiritual. Tipo uma engrenagem antiga que começou a girar e não tem mais como parar. Você já teve aquela sensação de que as coisas estão se encaixando rápido demais? Como se alguém estivesse montando um quebra-cabeças e a gente só percebe quando a imagem já está quase completa? Pois é. A cada discurso inflamado do Irã contra Israel, a cada ameaça de destruição, parece que uma nova peça entra no lugar. Mas aqui não tem sensacionalismo. A ideia não é te assustar, é te despertar. O Irã moderno é um país com história, cultura rica, um povo forte, mas nas mãos erradas, ele se torna um agente poderoso contra Israel. E a Bíblia já falava dessa parceria do mal com outros países, como a Líbia, a Etiópia e até nações do norte, que muitos estudiosos relacionam com Rússia e Turquia. Coincidência? Você decide. Agora, se liga nesse ponto aqui. A palavra Pérsia foi usada por milênios, até 1935. Só depois disso o país passou a ser chamado de Irã. Mas a Bíblia, escrita muito antes dessa troca, já tinha deixado o alerta. Então, quando Ezequiel escreve que a Pérsia estaria envolvida em um ataque contra Israel, ele estava se referindo ao Irã de hoje, mesmo sem saber. Agora pare e pensa. Como alguém poderia prever isso há mais de 2.500 anos? Se você não se arrepia com isso, amigo, é porque ainda não parou para ver o cenário todo. O Irã não é só mais um país muçulmano, é um dos mais influentes, armados e estrategicamente posicionados do Oriente Médio. E ele tem uma obsessão declarada: apagar Israel do mapa. E o que a Bíblia diz? Que essas nações se unirão para atacar Israel. Mas, calma, o final não é o que eles esperam. É aí que o enredo daquela virada épica que só Deus sabe fazer. Então já te lanço outra pergunta. Será que estamos mais próximos dessa guerra do que imaginamos? O que falta para essa profecia se cumprir por completo? Será que estamos vendo os preparativos em tempo real enquanto assistimos passivamente? Me conta, você acredita que a Bíblia ainda está se cumprindo nos dias de hoje? Já presenciou algo que te fez pensar, isso aqui não pode ser coincidência? Compartilhe aqui a tua experiência. Sério, ler essas histórias muda completamente a percepção de quem está aqui nesse canal. E falando nisso, se você chegou até aqui, é porque você é do tipo que busca mais do que manchetes. Você quer sentido, quer verdade. Então vem com a gente. Se inscreve no canal e faz parte dessa comunidade que não aceita tudo de olhos fechados, mas busca entender o que está por trás da cortina. Aqui a gente analisa com fé, com coragem e com mente aberta. E já prepara o coração, porque no próximo bloco a gente vai falar da conexão entre o Irã e uma figura sombria que apareceu pela primeira vez lá na época da Rainha Esther. Sim, a história vai te surpreender. Então já te lanço outra pergunta. Será que estamos mais próximos dessa guerra do que imaginamos? O que falta para essa profecia se cumprir por completo? Será que estamos vendo os preparativos em tempo real enquanto assistimos passivamente? Me conta, você acredita que a Bíblia ainda está se cumprindo nos dias de hoje? Já presenciou algo que te fez pensar, isso aqui não pode ser coincidência? Compartilha aqui a tua experiência. Sério, ler essas histórias muda completamente a percepção de quem está aqui nesse canal. E falando nisso, se você chegou até aqui, é porque você é do tipo que busca mais do que manchetes. Você quer sentido, quer verdade. Então vem com a gente. Se inscreve no canal e faz parte dessa comunidade que não aceita tudo de olhos fechados, mas busca entender o que está por trás da cortina. Aqui a gente analisa com fé, com coragem e com mente aberta. E já prepara o coração, porque no próximo bloco a gente vai falar da conexão entre o Irã e uma figura sombria que apareceu pela primeira vez lá na época da Rainha Esther. Sim, a história vai te surpreender. Tá pronto para descobrir como uma antiga conspiração quase exterminou o povo judeu e por que isso tem tudo a ver com o que está rolando hoje? Então bora pro próximo bloco, porque agora a história vai ficar pessoal. O retorno de um velho inimigo, do Império à Profecia. Sabe aquela sensação de que algumas histórias se repetem, só que com novos rostos? Pois é.
A Bíblia não deixa dúvidas de que os padrões do passado voltam com força nos últimos dias. E tem uma história que precisa ser contada, porque ela revela uma das conexões mais antigas e perigosas entre o Irã, ou melhor, a Pérsia e o povo de Israel. Você já ouviu falar em Hamã? Aquele conselheiro do rei persa que arquitetou o plano de exterminar todos os judeus durante o reinado da rainha Ester? Isso aconteceu ali, no coração do império que hoje a gente conhece como Irã. E olha que coincidência maluca. O discurso de Hamã, o ódio, o plano de apagamento é assustadoramente parecido com o que os líderes iranianos dizem hoje, diante das câmeras, com orgulho. Será mesmo só discurso político? Ou será que esse espírito de destruição voltou a atuar com força total? E o mais louco, naquela época, parecia que tudo ia dar errado para Israel. Um decreto real já tinha sido emitido, os inimigos estavam prontos e o povo judeu em silêncio, esperando a sentença. Mas Deus virou o jogo de forma impressionante. E sabe quem foi usado para isso? Uma mulher corajosa que arriscou tudo: Ester. Agora pensa comigo, será que Deus não está preparando outro plot twist desses para o nosso tempo? Será que no meio dessa tensão, dos acordos secretos, das ameaças e do barulho, ele está costurando uma resposta tão inesperada quanto aquela? Aliás, vou te jogar no fogo aqui. E se o que aconteceu com Hamã for só o prenúncio do que vai acontecer com os atuais inimigos de Israel? Porque a Bíblia é clara, Deus protege o que é dele. E quando alguém se levanta contra o povo escolhido, pode ter certeza, a queda vem. Tá fazendo sentido para você tudo isso? Consegue ver como os capítulos antigos da Bíblia não são apenas memórias, são espelhos do presente? E outra coisa que ninguém te contou. Muitos estudiosos acreditam que a batalha descrita em Ezequiel 38 pode acontecer antes do período da Grande Tribulação. Ou seja, a gente pode estar mais perto desse confronto do que imagina. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos. Mas o cenário já está montado. É só olhar em volta. Agora deixa eu te perguntar uma coisa bem pessoal. Você já sentiu que tem algo acontecendo no mundo que vai muito além do que os olhos veem? Que existe um tipo de urgência, como se tudo estivesse caminhando para um desfecho inevitável? Se você já pensou nisso, você não está sozinho. E eu quero ouvir a tua história. Sério. Compartilha aqui nos comentários qual foi o momento que você sentiu que as coisas estavam mudando espiritualmente ao seu redor. Às vezes, o que você viveu pode abrir os olhos de outra pessoa aqui do canal. E se esse vídeo te fez pensar diferente, refletir, sentir aquele friozinho na barriga, é porque você precisa estar com a gente daqui para frente. Inscreve no canal, não como um clique automático, mas como quem entra numa roda de conversa entre pessoas que não querem mais engolir o mundo do jeito que entregam. Aqui é espaço para quem enxerga além da superfície. A cada vídeo a gente vai puxando esse fio da profecia, da verdade e das conexões entre o antigo e o moderno. E você é parte disso. Para fechar, a guerra pode estar lá fora, mas a decisão de entender ou ignorar está nas tuas mãos. O Irã pode ter mudado de nome, mas a profecia continua viva. E agora que você conhece essa história, não tem mais como desver. Obrigado por ter ficado até o final. Que essa mensagem te alcance de verdade. E que a próxima vez que você ouvir Irã versus Israel no noticiário, você lembre do que a Bíblia já tinha te contado.